Oi, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Mila Gouveia. Eu sou professora e coordenadora de cursos aqui na IBESD. E hoje a gente está aqui com o professor Márcio Cavalcante. Para quem não conhece ele por esse nome, pode ser que você conheça ele por outro, que é o Dizer o Direito. Muita gente às vezes pode chamar ele, o Dizer o Direito. É ele é o professor. Então, assim, primeiro, obrigada por conceder essa entrevista. A gente vai entrevistar o professor hoje. Ele vai contar a história dele, como ele foi aprovado no concurso, como surgiu a jurisprudência na vida dele, o site, tudo isso acho que tudo que todo mundo sempre quis saber, a gente vai perguntar para ele hoje. Então, assim, primeiro é um prazer te receber nos nossos estúdios da IBESD, contar que o professor gravou hoje o dia todo e tá concedendo agora, teve a delicadeza de conceder a entrevista pra gente, nesse fim de noite. E primeiro, que curso que ele gravou hoje? É o curso que ele já gravou duas vezes, né? Essa é a terceira vinda. Isso. Terceira vinda do professor aqui nos estúdios para gravar aquele curso que vocês já devem estar acostumados, o curso de atualização jurisprudencial. Esse é o do primeiro semestre de 2014, e as matérias que ele ministrou nesse curso, que a gente vai começar a vender no final de julho, são... Direito Civil, Administrativo e Consumidor. Isso. Então, ele analisou os principais julgados dessas matérias de uma maneira aprofundada e simples para quem quer se atualizar, e contar que nesse curso tem a participação de outros professores. É o professor Márcio Cavalcante, o professor Ubirajara Casado, professor Renato Grilo, professor Denis França e eu. Então, nesse curso, nós 5 estamos gravando os principais julgamentos do primeiro semestre de 2014, STF e STJ. Então, quem quiser, pode pesquisar no site, que no final de julho já vai estar disponível para todo mundo que quiser adquirir. Mas vamos agora falar a entrevista em relação ao professor, que eu acredito que nesse estilo de entrevista, no estilo de depoimento, muita gente tem curiosidade em saber como foi a sua preparação para a carreira pública, que se iniciou não na magistratura federal, né? Como a gente estava conversando, você passou por algumas carreiras até chegar nessa, que foi talvez a que você pretendia desde o início. Certo. Bem, primeiramente, né, boa noite para Mila, que aqui nós estamos de noite, né? E para você que está em casa aí, bom dia, boa tarde, boa noite, então, também de madrugada, né? É um prazer sempre vir aqui à IBESD, porque a equipe é muito profissional, muito competente. O professor Ubirajara, né, além de tudo, é um grande amigo. E também é um prazer, né, estar nesse curso com você, que é uma expoente aí na docência, né? E, então é um prazer. Quanto às minhas experiências anteriores, né, antes de ser juiz, eu fui defensor público, né, fui também promotor de justiça e fui procurador do Estado, né? Desde o início, o meu sonho, né, foi ser juiz federal, e graças a Deus, depois de muita batalha, depois de muitas derrotas e algumas vitórias, né, eu consegui realizar esse sonho profissional, e atualmente estou, né, muito realizado com a carreira no qual eu escolhi, né? Certo. E assim, no começo, aquele dia que você falou, eu vou me preparar para o concurso público, qual foi, assim, as suas providências? Você trabalhava nesse período? Você tinha um tempo de dedicação de estudo, mais ou menos, de quantas horas por dia? Como você chegou àquele método de programação que é muito difícil? Muito aluno questiona a gente perguntando quantas horas eu devo estudar por dia e qual matéria eu estudo por dia. Eu acredito que essa preparação é bem individualizada. Cada aluno vai descobrir o seu próprio método. Me fala um pouquinho de como você começou a estudar e qual era esse método para adquirir a disciplina exigida para ser aprovado. Certo. Desde que eu entrei na faculdade, sempre meu objetivo foi fazer concurso público, né? Então, desde o início, eu já tinha, além de estudar para as matérias, para as provas da faculdade, eu sempre tive essa intenção e essa metodologia de estudar para concursos públicos, né? Durante a faculdade mesmo, eu passei alguns concursos para técnico, né? Passei para técnico, por exemplo, do TRF, passei para técnico do MPU, para técnico do TRE, né? Então, sempre, desde que eu entrei na faculdade, sempre tive esse propósito de fazer concurso.
Inclusive também no final da faculdade, eu passei no meu primeiro cargo, que depois assumi, foi o de defensor público. Então eu sempre tive essa preocupação de estudar, além de estudar para a faculdade, já utilizar também livros que eu pudesse depois aproveitar para concurso público. Quanto à preparação, realmente também eu recebo muitas perguntas quanto a isso, né, quanto às horas de estudo. E como você bem disse, isso é uma questão muito individual, porque isso vai variar de acordo com alguns fatores. Primeiro, o tipo de concurso que você quer prestar, né? Se você quer prestar um concurso estadual, o tipo de preparação, as matérias que você vai ter que estudar são diferentes de se você vai prestar, por exemplo, um concurso federal. Se você vai fazer um concurso na área trabalhista também, às vezes é interessante você começar, mesmo tendo a intenção de fazer um concurso para uma das carreiras do Estado, às vezes é interessante começar e ser aprovado inicialmente com um cargo de técnico, de analista, e ganhando experiência, ganhando tempo para alcançar outros cargos, né, que você realmente pretende. Então, mas de uma forma geral, eu acho que a pessoa tem que estudar, né, o máximo de horas que ela conseguir durante o dia. Aquele seu amigo que diz que estudou sem passar, que diz que estudou sem se esforçar, né? Isso não é verdade. Para passar no concurso público exige muito esforço, muita dedicação, mais do que pessoas brilhantes, né? A história de vida das pessoas que passam em concurso público são das pessoas persistentes mesmo, das pessoas guerreiras, das pessoas que não desistem diante das dificuldades, diante das derrotas, né? Eu acho também que é importante você escolher uma bibliografia adequada para concurso público. Não adianta você escolher livros que sejam às vezes muito bons, mas que não tenham esse propósito de concurso público. E então a escolha da bibliografia é fundamental. É fundamental também você sempre estar estudando uma grande parte de matérias, não ficar restrito, estudando primeiro constitucional, depois administrativo, depois civil. O interessante é montar um cronograma de estudos no qual você, durante a semana, estude várias matérias de diferentes disciplinas, para que você sempre esteja em contato com elas e não perca contato diretamente com cada uma das matérias. Você vai evoluindo nelas sucessivamente, vai evoluindo nelas cada dia da semana e assim num bloco. Entendi. Muita gente também tem dificuldade, eu vejo, em compatibilizar doutrina, questões, jurisprudência, aula de cursinho, tudo isso, por exemplo, o caderno da aula de cursinho, tudo isso de uma maneira integrada. Às vezes a pessoa fica muito focada na doutrina, outros muito focados em só fazer questão. Como que era mesclar esses itens na sua preparação? Certo. Eu sempre digo que a preparação para o concurso ela é baseada em alguns pilares, né? O primeiro deles é a legislação, o segundo a doutrina e o terceiro a jurisprudência. Então, a dica que eu dou é a seguinte: você, por exemplo, nesse dia você vai estudar administrativo, e aí você começa estudando por um livro de doutrina. E aí você marcou de estudar, por exemplo, 2 horas para direito administrativo. Durante 1h30, você estuda aquele capítulo do livro, aquela parte do livro, daquele assunto que você reservou para aquele dia. E na meia hora final, você reserva para ler a lei seca, né, para ler a legislação referente àquele assunto que você estudou e para eventualmente responder uma ou outra questão e verificar se acerta ou não. Por quê? Porque você estuda naquela 1h30 aquele assunto no livro e depois nessa meia hora restante, ao você ler a legislação, você vai verificar que muitas coisas que estão no livro são diferentes ou são contrárias ou são complementares ao que está na legislação seca. Ocorre que você precisa saber tanto a opinião da doutrina como também o que está na legislação seca, como também o direito positivado. Por quê? Porque pode cair, pode ser cobrado na sua prova o texto original da lei. E aí, se você só estudou pela doutrina, você vai olhar
aquele texto legal e vai lembrar simplesmente da crítica que a doutrina faz àquela redação. E aí você pode marcar errada para uma alternativa que simplesmente reflete o texto da lei, porque você está só com aquela memória da crítica da doutrina para o texto positivado. Então é importante mesclar, sempre depois que estudar aquele assunto no livro, rever na legislação como que é tratado na legislação e assim conseguir separar bem na sua cabeça, olha, o texto legal é esse, o que a doutrina diz é isso, o que a jurisprudência fala já é outro sentido. E aí poder, na hora da prova, saber se estão cobrando simplesmente o texto legal, quando isso vai ser a resposta, ou se eles estão cobrando o entendimento doutrinário ou jurisprudencial. Uhum. Agora, falando da segunda etapa, muita gente também tem dúvida em relação a como é feita a preparação adequada para uma segunda etapa. Então, digamos que o candidato viu o nome dele na lista como aprovado pela primeira vez para uma segunda etapa. O que aconselha ele a fazer nesse momento? Quais seriam os passos de um estudo já diferenciado para uma segunda etapa? Certo. Aí vai variar também, e essa variável é muito importante, da instituição organizadora do concurso. Para cada instituição, a preparação vai ser diferente. Por exemplo, se a instituição for o CESP, uma instituição que cobra muita jurisprudência, a preparação para a segunda etapa, ela também vai ser baseada principalmente na jurisprudência. Por quê? Porque mesmo nas questões discursivas e até mesmo na prova prática e oral, o CESP vai continuar cobrando os entendimentos do STF e do STJ. Essa é a linha de pesquisa deles, essa é a linha de cobrança dele nas provas. Então, você vai ter que continuar acompanhando os informativos, fazer uma revisão geral dos julgados anteriores, né? E uma coisa que eu sempre digo nas provas discursivas é o seguinte: imagine qual o assunto, qual a disciplina que você menos queria que caísse na sua prova, né? Se caísse aquela disciplina, direito previdenciário, ou aquele assunto, direito tributário, o assunto que você menos queria que caísse é o assunto que você vai ter que estudar. Por quê? Porque você não pode ir para a prova torcendo para que aquele assunto não caia. Você tem que enfrentar aquele assunto, dominar, e ao final da preparação, na verdade, você mudar e estar torcendo para que aquele assunto que antes era algo difícil, antes era um bicho-papão, que você já vai ter dominado aquele assunto e torça para que ele caia. Eu sempre digo isso na minha prova de sentença de juiz federal. Eu nunca fui bom em direito previdenciário, né? E aí, durante a minha preparação para a prova de sentença, eu sempre ficava torcendo. Poxa, tomara que a sentença não venha previdenciário, tomara que não venha previdenciário. E a última sentença antes do meu concurso tinha sido em previdenciário. Até que eu falei um dia o seguinte: olha, não adianta nada eu ficar torcendo para que não caia previdenciário, eu tenho que tomar uma atitude. E aí eu fui e comprei o melhor livro de previdenciário na época, e foi a matéria que eu mais estudei para a sentença, né? E eu me lembro que no dia da prova, antes de entregarem, eu estava torcendo para que caísse previdenciário, porque era a matéria que eu tinha estudado mais, que estava mais viva na minha memória. Não caiu previdenciário na sentença, né? Foi uma sentença de ambiental, mas graças a Deus também deu certo. Agora, voltando, se não for a instituição, não for CESP, for, por exemplo, Carlos Chagas ou outras instituições que cobrem bastante texto legal, aí a preparação para a segunda fase já é diferente. Por quê? Porque você vai ter que solidificar alguns conceitos básicos dos principais institutos, ficar atento para características, princípios, espécies, porque esses assuntos são muito cobrados, por exemplo, na Carlos Chagas, por exemplo, também na FGV, apesar de a FGV também já ter começado a cobrar bastante jurisprudência. Então, nesses concursos em que se cobra mais texto de lei, a tendência na segunda fase é cobrar perguntas doutrinárias. Uhum. E uma outra dica também, se o concurso for Carlos Chagas, é estudar as últimas 100 súmulas do STJ e todas as súmulas vinculantes do STF, porque como nesses concursos, mesmo quando eles permitem a utilização do vade-mecum, eles vedam a consulta à súmula, e como cobrar numa pergunta um texto que é da súmula
é muito seguro para a comissão examinadora, a tendência de eles cobrarem uma resposta que está numa súmula é muito grande. Então, essa é outra dica importante em concursos da Fundação Carlos Chagas e em outros também que cobram bastante texto de lei. Aí você me pergunta, mas como eu sei qual é o estilo da banca? Primeiro, tem coisas que são premissas básicas. CESP é muita jurisprudência, mais jurisprudência, e é isso que você tem que adotar. Carlos Chagas é muito texto de lei, muita doutrina. Pode ser que eles cobrem jurisprudência? Pode, mas mais os entendimentos consolidados, entendimentos que foram proferidos em ADI, entendimentos que já são de 1 ano ou 2 anos anteriores, né? E também súmulas. Agora, se você não conhece o estilo da banca, se você não conhece a instituição, o recomendável é você examinar as provas anteriores, ou se já estiver na segunda fase, examinar a prova objetiva da primeira fase, né? Porque a tendência de esse estilo se repetir é muito grande. E essa também é uma outra dica para questões para provas discursivas. Você pega a prova da primeira fase e faz, né, um mapa dos temas que foram cobrados, né? Você pega lá em administrativo, por exemplo, e verifica quais foram os temas mais exigidos pelo examinador. Em civil, a mesma coisa. Por quê? Porque é muito comum que essas instituições elas já fechem com o examinador, já contratem o examinador para que ele faça todo o concurso, participe de todo o concurso. E a primeira fase é um bom indicativo dos temas que são mais da esfera de interesse daquele examinador. Então pode dar excelentes dicas para você. Você vê que ele cobrou mais responsabilidade civil do Estado. Então pode ser que ele trabalhe mais com isso, que ele tenha um mestrado na área, que ele tenha algum tipo de estudo. Então pode ser uma forma de você guiar, né, direcionar o seu estudo para a segunda fase. Uhum. Falando agora de prova oral. Na sua fase, hoje em dia está muito em moda, quando a pessoa se vê aprovada na prova oral, fazer grupos no Skype, reunir os amigos de uma maneira... Amigos, assim, os conhecidos, né? Que as pessoas vão se conhecendo a partir da prova oral. Como foi a sua preparação e se você teve esse contato com outros candidatos aprovados também? E se você treinou antes, teve a possibilidade de treinar antes para esse momento ápice, né, da preparação do concurso, que é a finalização de uma preparação que exigiu muito tempo e que você está ali a um passo de realizar o seu sonho. Claro. Eu acho assim que essa iniciativa é muito produtiva, é muito eficiente. Eu, por exemplo, no concurso de promotor de justiça, que foi realizado pelo CESP, eu reuni, éramos 5 amigos, né? E aí nós nos reunimos toda tarde e fazíamos esse tipo de simulado. O que nós fazíamos? Nós combinávamos o seguinte, nós ficava uma pessoa, um de nós no centro ali, e essa pessoa era que ia responder as perguntas, né, como se fosse o candidato. E aí nós começávamos a fazer perguntas sobre determinada matéria. E todos nós tínhamos ou um livro daquele assunto, ou então nós tínhamos um notebook com as nossas anotações de aula, enfim, nossos materiais de aula. E nós íamos perguntando para esse colega que ficava no centro, perguntas relacionadas com aquele tema. E uma pergunta ia desdobrando a outra, e um colega ia acrescentando uma outra pergunta, né, de forma que surgiam as mais diversas perguntas sobre aquele tema específico, né? Então, por exemplo, começava a perguntar sobre improbidade administrativa. E aí a gente perguntava, é necessária a prova do enriquecimento ilícito no artigo 11? Aí outro já perguntava, e nesse caso concreto? E no caso concreto decidido pelo STJ? E aí um ia complementando a pergunta do outro, de forma que dificilmente uma pergunta daquele assunto não era feita para o candidato. Isso fazia o quê? Fazia com que a gente, primeiro, começasse a raciocinar, a verbalizar o nosso raciocínio jurídico. Porque nós estamos acostumados, né, o candidato está acostumado a pensar o raciocínio jurídico, pensar e com calma escrever aquelas suas conclusões. A prova oral, ela tem um diferencial que você pensa
e você, de maneira imediata, já tem que formular uma resposta. E isso, com o nervosismo, esse grau de dificuldade na hora de formular a resposta aumenta muito mais. A partir do momento em que você se vê, ainda que com amigos, forçado a formular conceitos, forçado a exprimir aquilo de uma maneira verbal, isso ajuda de uma maneira fantástica, né? Porque você vai conseguindo construir na sua cabeça conceitos básicos sobre os institutos, né? Eu me lembro que um colega perguntou para mim o que é preclusão, né? Obviamente, assim, que eu lembrava o que era preclusão, mas eu simplesmente não conseguia formular um conceito, né? Porque nunca aquilo ali tinha me sido exigido de alguém me perguntar o que é preclusão e eu responder ali na hora, né? Então, é o tipo de situação que lhe coloca numa simulação de um caso concreto, de uma situação concreta da prova oral, né? Mas a outra dica que eu tenho para a prova oral, para você que está me assistindo, é a seguinte: a prova oral, ela em termos de conteúdo jurídico, né, normalmente ela é a prova mais fácil do concurso. Tá? Então, o que vai ser perguntado para você numa prova oral, normalmente você já respondeu nas outras fases e de maneira até mais aprofundada. O grande diferencial, a grande dificuldade da prova oral é o nervosismo e a dificuldade de você organizar as ideias de maneira verbal e exprimi-las para o examinador. Então, esses dois aspectos é que tem que ser trabalhados. Então, voltando a essa questão dos grupos de estudo, eles são fundamentais, por quê? Porque você pode estar por dentro de tudo do assunto, mas na prova oral não conseguir responder de maneira satisfatória a isso. E, por fim, uma outra dica quanto à prova oral é a seguinte: eu já fiz muito cursinho preparatório e já vi muito professor de cursinho preparatório dizer que a prova oral é um bicho-papão e que, por exemplo, os examinadores na prova oral vão humilhar o candidato e vão fazer perguntas que não tem livro nenhum, com nomes esquisitos e tudo. E isso atualmente não é mais verdade, tá, pessoal? As provas orais que eu acompanho, que eu observo, que eu converso com leitores do site, são provas orais muito profissionais. Hoje em dia as bancas são muito profissionais. Então, aquela questão de você pensar que vai para a prova oral e lá vai ser menosprezado pelo examinador, vai ser ridicularizado, não vá com esse medo. Os examinadores atualmente são extremamente profissionais e eles vão estar do seu lado. O examinador quer que você passe, ele quer que você responda. Vá com essa premissa de que o examinador está lá não como um inimigo seu. O que você precisa simplesmente é não dar branco, né? Não ficar calado para as respostas e fluir a resposta. Pode ter certeza que, naquilo que for possível, o examinador vai aproveitar a sua resposta. Excelente. Eu acho que essas respostas deram uma base para quem está começando agora a se preparar para essas 3 etapas. Agora sim, vamos falar mudar um pouquinho de assunto. Vamos falar agora da sua atuação como juiz federal. Conta um pouquinho para a gente como é o seu trabalho no dia a dia, com quais crimes você lida, como para quem está se preparando para a magistratura federal já saber o que ela vai ver a partir do momento em que ela se vê aprovada. Certo. Eu sou suspeito para falar da magistratura federal porque tenho um enorme respeito pela carreira, pelos colegas da carreira. Tenho colegas geniais, colegas fantásticos, colegas que eu estudava pelos livros dele. Hoje eu tenho o prazer de desfrutar da companhia deles. E para mim é uma justiça de excelência, uma justiça em que, por mais que nós tenhamos diversas dificuldades, por mais que nós tenhamos as dificuldades estruturais da justiça brasileira, ela é composta por grandes homens, por pessoas dedicadas, por pessoas que arriscam suas vidas em prol da sociedade realmente. A minha rotina de juiz federal, e a rotina para você que quer fazer o concurso de juiz federal, você deve saber que a rotina é uma rotina de muito trabalho, é uma rotina pesada. Nós trabalhamos comumente 2 expedientes, às vezes temos também que trabalhar no sábado, às vezes à noite, dependendo da vara,
você tem operações complexas, operações policiais que envolvem, né, crimes complexos. Então, para você que tem esse sonho, né, saiba que é uma carreira que exige muito do profissional, exige bastante daquele que está fazendo o seu trabalho, né? Mas, em compensação, nós temos, né, excelentes servidores. A Justiça Federal é muito estruturada, dá condições de trabalho para o juiz, né? Eu tenho uma excelente equipe que, sem ela, eu não conseguiria fazer as coisas sozinho, né? É claro que a gente precisa sempre melhorar a insatisfação da população com os serviços do Poder Judiciário. Ela é, em boa parte, justa, essa insatisfação, porque realmente nós ainda temos muitas dificuldades estruturais, muitas dificuldades da demora dos processos. Então, como juízes, nós precisamos sempre tentar melhorar, tentar dar um pouco a mais para agradar a sociedade, que em última análise, para quem nós servimos, né? Então, a gente espera que você que queira ser juiz federal tenha esse espírito de servir a sociedade, de atender bem as pessoas, aqueles que vão trabalhar no JEF, né, no Juizado Especial Federal, atender com sensibilidade, com humanidade, o segurado que vai em busca do seu benefício, né? Aqueles que trabalharem com a parte criminal, saberem que podem contribuir para a redução da impunidade no país, mas sem esquecer também que esse combate à impunidade não pode ser acima dos direitos e garantias individuais do cidadão, né? Enfim, a Justiça Federal é um excelente local, né? Como eu falei no início, eu sou suspeito para falar e eu tenho que defender e me sinto na obrigação de defender sempre a minha instituição. E eu convido a todos aqueles que têm esse sonho também de fazer um país melhor, que possam se juntar a nós. Ótimo. Vamos mudar de assunto de novo agora. Agora, uma curiosidade que eu acredito que muita gente deve ter é como surgiu o site Dizer o Direito, que é uma referência nacional em relação à jurisprudência, que tanto professores, eu acredito, como alunos, candidatos, eu acredito que, assim, o Brasil todo hoje em dia consulta o Dizer o Direito quando ele tem uma dúvida que saiu no informativo, a pessoa não sabe direito, fala, deixa eu esperar ele fazer o resuminho lá para eu ver, que daí eu sei que vai estar mais fácil para eu entender como é que funciona. Então, explica pra gente a sua ideia de como surgiu. Poxa, primeiramente eu agradeço, né, a generosidade das suas palavras. Assim, o site, né, surgiu de maneira muito despretensiosa, né, surgiu realmente como um blog simples, feito, né, de maneira bem artesanal, e surgiu do quê? De uma dificuldade que eu tinha, né, enquanto candidato de concurso, e que depois eu conversando com os alunos, com as pessoas, que eles também tinham, que era a dificuldade de entender alguns julgados do STF e do STJ. A equipe de servidores que cuida da jurisprudência do STF e do STJ é uma equipe excelente, é uma equipe que faz um trabalho belíssimo, né, de difusão da cultura. No entanto, alguns julgados são extremamente difíceis de a gente entender, né? São julgados complexos, julgados que envolvem temas muito áridos. Então, eu notava que as pessoas muitas vezes liam os informativos, perdiam um bom tempo lendo, mas que daquilo ali ficava muito pouco, sabe? Que a pessoa compreendia muito pouco, que ela não via utilidade naquela leitura. Ela lia porque o professor do cursinho disse que, olha, você só passa em concurso se você lê o informativo. Mas a pessoa lia e não conseguia trazer aquilo ali para a vida prática e nem para a vida dos concursos. Então, aquilo ali foi começando a me despertar, né? Talvez tenha sido Deus mesmo dizendo, olha, vai lá, faz alguma coisa. E aí eu resolvi, né, de uma maneira, como eu falei, muito despretensiosa, comentar esses informativos. E foi engraçado que a primeira vez que eu fui fazer, né, eu comecei a fazer e eu quase que desisti no primeiro que eu fui fazer, porque era um informativo do STJ enorme, e eu falei assim, eu nunca vou conseguir fazer isso, porque são muito julgados, são muito difíceis, e eu falei, eu não vou conseguir fazer isso, eu vou parar no primeiro, já que eu não lancei, né? Ninguém sabe ainda, ninguém vai ver que eu desisti antes de ter começado, né? Mas aí consegui terminar o primeiro,
publiquei, aí depois, né, fiz o segundo e fui fazendo, e graças a Deus, né, eu recebo muitos e-mails, muitas mensagens bonitas de pessoas que passaram a entender melhor a jurisprudência com os informativos que estão no site, né? E isso é o maior reconhecimento, isso é a minha maior motivação para continuar, né? Eu confesso que muitas vezes, né, é muito cansativo, muitas vezes eu penso em desistir, eu fico cansado, e aí eu tenho apoio da minha esposa, da minha família, né? E não, descansa um pouco, aí passa 2 dias sem publicar nada, que daqui a pouco dá saudade, né? E assim vai, e a gente vai continuando aí, nós já vamos completar agora, temos 2 anos e meio, né, de site, e graças a Deus fiz muitos amigos por conta do site. Amigos que eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, e amigos que são chamados amigos virtuais, que eu recebo mensagem e interajo, né, no Facebook, no Twitter, né, no Instagram, e então isso para mim é que a grande motivação do site, né, é o que realmente me faz ter forças ainda para continuar, mesmo quando eu estou muito cansado. Só uma última dica, assim, para quem começou digamos, estudar jurisprudência há pouco tempo. Porque muita gente, mesmo que acompanhe o site, ainda tem uma certa dificuldade. Porque por mais que ele destrinche o julgamento e traga conceitos, a pessoa ainda não tem uma base solidificada de estudo para compreender aquilo ali. Então, ela pode se apavorar, porque ela pensa, se eu não compreendi nem o resumo do que veio julgado, talvez será que eu vou compreender no futuro. Então, é claro que ela vai conseguir, é só um tempo de adaptação. Mas tem alguma dica para que ela passe por essa etapa de uma maneira mais tranquila? Certo. Eu acho assim que o estudo da jurisprudência, ele você tem que encará-lo como um capítulo, como se fosse uma disciplina, né? Claro que são várias disciplinas ali, mas você tem que encarar como se fosse... assim como você tem que estudar direito constitucional, direito administrativo, pelos livros e tudo, você tem que reservar um dia da semana para estudar o informativo, né, os informativos. E aí você reserva aquele dia e, juntamente com as outras matérias que você vai estudando durante a semana, porque você vai observar um negócio bem bacana, que às vezes você estudou um assunto há 1 mês no livro, e aí aparece no informativo um julgado que trata daquele assunto. Você vai ver que você tanto vai entender melhor aquilo que você já estudou, como você vai ver que aquilo tem uma importância prática, uma importância concreta, né? Então, o estudo do informativo é normal se você sentir algumas dificuldades iniciais, mas ele vai, aos poucos, você vai evoluindo, assim como nas outras matérias também. E não se preocupe, por exemplo, se você comecei agora a estudar o informativo, eu tenho que estudar dos últimos 2 anos, calma, né? Vamos com calma, um passo de cada vez, comece a estudar os informativos. A partir de agora, eu estou estudando os informativos de maneira comprometida. E aí, com o tempo, você vai evoluindo e vai conseguindo compreender melhor os julgados, né? Eu espero que isso vá evoluindo com o tempo. Com certeza você vai evoluindo. O estudo para concurso público, pessoal, não é, né, fazendo uma analogia, ele não é uma corrida de 100 metros. Né? Ele é uma maratona realmente. Né? O estudo do concurso público, você não começa e já pensando que vai acabar daqui a um tempo muito curto. Né? São raros os casos de pessoas que começam a estudar e já passam logo. O normal, realmente, é você iniciar devagar, sem queimar etapas. Né? Se você está se preparando para uma maratona, você tem que começar a caminhar. Depois você vai fazer, né, um trote leve, depois você vai fazer uma corrida, depois você vai fazer uma corrida de 5 km, de 10 km. E enquanto estiver fazendo isso, você tem que mudar a sua alimentação, você tem que fazer também musculação para fortalecer, né, os seus membros inferiores, enfim. Você vai se preparar para um projeto de longo prazo. Né? Estudar para concurso público não é fácil, então se você tem essa vontade, você tem que pesar tudo isso. Tá? Você não vai começar agora e vai passar rapidamente, não. Se você tem essa visão, você precisa
ser chamado à realidade de que não é assim, para que você decida realmente se quer ou não. Então é normal que você não compreenda no início, mas com o tempo você vai entendendo melhor. Vamos falar agora do livro. Esse é o livro do professor, Principais Julgados do STF e STJ, Comentados 2013. Esse é o segundo volume, né? Isso, a gente lançou já o primeiro, que são os Principais Julgados de 2012, certo, né? E apesar de o título ser esse, Principais Julgados do STF e do STJ, Comentados 2013, aqui são analisados todos os informativos de 2013, mas nós também temos vários outros julgados, primeiro, que não são divulgados informativos, e outros julgados também de anos anteriores, né, que são de temas importantes e que eu achei que valeriam a pena ficar no livro. Aí também nós temos as súmulas do STF e do STJ organizadas por assunto, e embaixo de cada súmula tem a indicação se ela está superada, se ela ainda está válida, né? Porque muitas súmulas, principalmente do STF, elas estão formalmente em vigor, né? Mas elas não são mais aplicáveis, né? Elas são anteriores à Constituição de 88, enfim. Então essa era uma necessidade que os alunos sempre me pediam, né? Olha, eu não sei se aquela súmula está válida ou não, eu leio todas. Então aí eu também faço essa separação, né? E graças a Deus, né, o livro tem sido bastante procurado, né? Eu agradeço a todos os leitores aí que me deram essa força. Ótimo, professor. Então agora eu queria uma mensagem final. Porque eu estava conversando com ele que normalmente o público que assiste uma entrevista de preparação para concurso pode ser dividido em duas pessoas ou pode ter outras pessoas, mas em regra eu acredito que sejam dois os principais interessados. Ou aquela pessoa que está começando a caminhada agora, que está começando a se preparar e que quer dicas, ou então aquela pessoa que já sabe aquela pessoa que já estudou um pouco de tempo, está cansada, teve um dia que não rendeu tanto, então ela pensa, eu vou procurar um depoimento para ver se eu me animo e continuo a minha caminhada. Então, duas mensagens especiais para esses dois tipos de candidatos, assim. Certo. Pois é. Então, primeiramente, para aquele que está começando agora, né, aquilo que eu falei, é uma preparação de longo prazo. Saiba que você tá saindo para essa batalha e que você vai demorar um pouco para voltar para casa, né? Uma batalha um pouco longa. Na verdade vão ser várias batalhas, é uma guerra e são várias batalhas que você vai enfrentar, mas tenha perseverança e realmente faça uma análise interior se é isso que você quer, porque se for isso que você quer mesmo, todo o esforço vale a pena, né? Quando a gente passa no concurso, a gente esquece, sabe, a gente minimiza todas as dificuldades que a gente teve antes, assim, as dores que a gente teve. A alegria é tão grande, né? A confraternização com os parentes, com os amigos. Então, eu acho que isso que tem que ser o motor, né? Que vai lhe impulsionar nas horas difíceis. E para você que já está nessa batalha e que pensa em desistir, em que está meio sem esperanças, né? Saiba que nesses momentos, quando você estiver bem cansado mesmo, quando não tiver mais forças para continuar, o melhor é você parar 2 dias, sabe? Vá ao cinema, visite alguém que você ama, né? Passeie, vá à praia, se tiver praia na sua cidade, né? Ou então dê uma volta, veja outras pessoas, veja a realidade de outras pessoas, né? Tanta gente que tem problemas muito maiores do que os nossos, e elas estão aí, estão dando um passo de cada vez. Não desperdice toda aquela caminhada que você já trilhou. Se você desistir agora, tudo aquilo que você já trilhou vai ser de alguma forma perdida, né? Você vai ter caminhado tanto até aqui e vai estar jogando isso fora. Então, se estiver muito cansado mesmo, não há nenhum problema de tirar, né, uma semana de folga, tirar um tempo de folga. Reflita, né? Faça suas orações, busque na fé uma força quando as suas forças físicas já estiverem sem nenhuma perspectiva, porque realmente vale a pena depois, se é realmente isso que você quer, se esse é seu sonho,
né, vale a pena, porque a felicidade de ver seu nome na lista de aprovados, de receber um abraço dos seus familiares, um parabéns, é muito grande. E depois que você for aprovado, né, a vantagem do serviço público é que você tem a segurança, né, da sua remuneração, você vai poder fazer outras coisas, vai poder desenvolver seus hobbies, outros sonhos que você tem, né? Então, para isso, você precisa realmente passar por essa fase que é dura. Eu não minimizo as dificuldades que tem, mas que no final dela é muito vantajoso, é uma felicidade muito grande. Ótimo, professor, obrigada pela entrevista. Eu acho que ajudou muita gente. Espero que tomara que tenha ajudado muita gente. E a IBEST está aberta para te receber todas as vezes que a gente for fazer o curso, que a gente pretende continuar fazendo o curso de atualização jurisprudencial semestralmente. E novos projetos podem surgir também. A gente está aberto. Somos uma casa que recebe principalmente pessoas ilustres como você. E muito obrigada pela sua presença, obrigada pela entrevista. E é isso, quer dizer mais uma palavrinha? Então, só agradecer mais uma vez, né, nossa, tanto carinho que a gente recebe, né, dos leitores, das pessoas que a gente encontra. E realmente eu acho que isso sabe, é o maior reconhecimento que tem, é a minha maior alegria, fazer esses novos amigos. Aí podem sempre contar comigo. Muitas vezes eu tenho algumas limitações de tempo, de trabalho, não consigo atender a todos os pedidos, né? Não consigo. Às vezes as pessoas me pedem para fazer algum resumo, para fazer alguma coisa. Quando eu não consigo, pessoal, saibam que é única e exclusivamente por falta de tempo, por falta, né? Não é por falta de vontade, porque se eu pudesse ajudaria muito mais ainda, porque sei o quanto é difícil e tenho um enorme prazer em fazer isso, tá? Um beijo, um abraço em todos vocês. Então é isso, pessoal. Bons estudos para todo mundo e até a próxima.